senhoras e senhores, mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Médiuns, neste dia 2 de agosto, ou melhor, nesta noite, né, de 2 de agosto de 2023. Estamos aqui neste trio, Parada Dura, senhoras e senhores. Estamos aqui no nosso estudo da doutrina espírita 100% Kardec, senhoras e senhores. Mas nós temos aí Jorginho, o cínico meia boca, senhoras e senhores. O cínico gosta de tomar banho quente, de usar uma tinazinha para tomar seu banho quente, senhoras e senhores. Veja se é possível um negócio desse. Aonde que chegamos? Vamos lá, então. Vamos lá. Só recapitulando, capítulo 6, manifestações espontâneas, né? Não, manifestações visuais, desculpa. Item 19, que o do senador deve ser 21, no mínimo. Sim, senhor. O Jorginho voltou para o livro dos médios novo dele. Mas o outro está aqui para poder avaliar a tradução. Estudante sério é assim, meu filho. Está pensando o quê? Ficava falando de mim que eu tenho 300.000 revistas espíritas, que eu fico vendo. Olha lá. É por isso que aquele teste deu que vocês dois são perturbados. E eu normal. Levemente tá perturbado. Tudo explicado. Mas temos que entender que normal, num planeta de prova e expiação, já é errado, já. Normal, vem cá, normal tem uma, digamos assim, uma composição muito ampla. Entendi. Vamos lá. Item 19 no nosso aqui, do nosso amigo senador 21. A adesão dos espíritos se produz no estado normal ou somente num estado estático? Ela pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que o veem encontram-se com bastante frequência no estado particular, próximo do êxtase, o que lhes dá uma espécie de dupla vista. Calma aí, que tá passando um caminhão aqui. Ô, Claudinho, enquanto eu passo o caminhão lá, você podia procurando a pergunta 447 do Livro dos Espíritos aí no seu telão aí. Ah, meu Deus, viu? É num estado particular próximo ao êxtase. No céu e inferno, eu vou caçar aqui também, no Kardecpedia, que ele fala que o estado do êxtase é o tipo assim, é o que a gente pode ter mais engano. Porque como o desprendimento é tão grande assim, né? Então cai naquele estudo que a gente viu lá dos 3 parentes mortos lá, que eu estava lá no 7º céu que falava lá, e ele falou assim, eu quero falar para todo mundo. Não, se acalma aí, porque você vai falar coisa que não existe, porque você está exaltado, tudo mais. Então, quer dizer, êxtase. Só tem que lembrar qual que é a passagem, acho que é no capítulo 2, céu, alguma coisa assim. Porque no 447, que o Claudinho vai ver, ele vai explicar o que é o êxtase. Porque aqui é danado o seguinte, ó. O médium vidente que vê espíritos, ele não fica no estado de êxtase. Aí, Claudinho, explica aí no quadro o que é um êxtase. Não, ele não fala que ele fica no estado próximo ao êxtase. Não é que fica em êxtase, mas é próximo. Aqui, na verdade, nessa 447, ele não explica nada disso. Na 439, ele explica a diferença entre êxtase e sonambulismo. Isso. Aí ele coloca que o êxtase é um sonambulismo mais depurado. A alma do estático é ainda mais independente. O êxtase é como se você, assim, uma linguagem mais rasteira, é como se você, o seu, né, corpo físico, tivesse como se
tivesse um pouco mais desligado. Então, o espírito, ele se desliga um pouco do corpo físico, ele adquire as faculdades do espírito. Então, ele consegue enxergar muito mais além. Depois eu caço aqui essa parte que ele fala que do êxtase é tipo assim, dessas desprendimento, as visões é as mais complicadas de ter garantia, porque o espírito está muito solto. Podemos ir adiante? Vamos. 20. Aqueles que veem os espíritos, veem-nos através dos olhos, ou seja, das nossas córneas, eles assim eu creio, mas na realidade é a alma quem vê. E o que prova é que podem vê-los com os olhos fechados. Ou seja, então essa característica aí de avistar o espírito é com nossos olhos da alma. 21. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Ele se deve às propriedades do perispírito, que pode experimentar diversas modificações à vontade do espírito. Então, aqui nós vemos que Kardec, os espíritos, não explica como que acontece. Ele dá um geralzão, né? Para a gente ter uma ideia. 22. Os espíritos propriamente dito pode se tornar visível ou só... Eu derrubei aqui o ventilador. O espírito propriamente... Por isso que normal ou perturbado no Plínio da Própria Expiação tem, se você olhar as explicações, são 12 páginas só para explicar o verbete, entendeu? Então fica tranquilo. 22. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou só pode com auxílio do perispírito? Ou seja, o espírito pode se mostrar ou só com auxílio do perispírito? No vosso estado material, os espíritos só podem manifestar-se com auxílio do seu envoltório semimaterial. Este é o intermediário, através do qual eles agem sobre os vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem, algumas vezes com uma forma humana, ou qualquer outra, seja no sonho, seja até mesmo no estado de vigília, tanto na claridade quanto no escuro, ou seja, a nossa condição material, a gente não consegue enxergar o espírito na sua essência. Mas, o Babu, essa questão aqui, ela, de Kardec, está incompleta, porque ele explica, tanto na Revista Espírita, como no Livro dos Espíritos, que eu não lembro aonde, que é o seguinte, nós ainda, nessa faixa, só espíritos muito evoluídos podem conceber a ideia do espírito puro sem o seu perispírito. Então, o espírito propriamente dito não se torna visível aos olhos de ninguém se ele não tiver o perispírito. Você só vê o perispírito, você não vê o espírito. Não, você vê o espírito na sua essência, Jorge. No mundo espiritual. Forma, Babu. Só o espírito evoluidíssimo. Não, para com isso. Tem a sua condição do elemento material que não interfere. Não, a gente vê o espírito conforme os espíritos mesmo falaram. Foi o espírito inferior. Assim, o espírito tem um cralão, é uma chama. Ele tentado. A gente enxerga na erraticidade, a gente enxerga o espírito. A gente enxerga tanto pelo espírito como o espírito. Babu, no plano que nós estamos ligados à Terra, você só vai poder enxergar o espírito na sua forma perispiritual. Nós não vemos. A ideia da chama é uma, digamos assim, é uma visão generalizada, porque aqui vai ser o seguinte. O encarnado a gente não consegue enxergar, mas desencarnado a gente enxerga o espírito. O espírito tem forma, é as primeiras perguntas do livro do espírito. O espírito é alguma coisa abstrata? Não, o espírito tem forma. Uns espíritos enxergam o outro. Babu, mas aí é que está. O espírito, ele é alguma coisa, mas na nossa condição evolutiva, mesmo desencarnados,
Nós só vamos enxergar o plano espiritual na forma perispiritual, porque a gente não consegue enxergar o espírito sem o seu perispírito. Não, os espíritos conseguem enxergar propriamente o espírito, Jorge. Se ele for muito evoluído, sim. Não, Jorge. Para com essas ideias. Olha, vamos deixar isso aqui em suspenso aqui, Claudinho, porque nós temos que achar no livro dos Espíritos essa explicação. Não, Espírito que fosse uma chama, mas isso que eles acham que é. Não, é uma forma parecida que eles tentaram explicar. Não é uma forma abstrata, ele tem uma certa forma que parece uma chama, tudo mais. E aí os espíritos falam assim, aqueles que são mais evoluídos resplandecem uma luz maior, que é do próprio espírito. Aqueles não tão evoluídos não expande uma luz tão grande. Aí vai assim, o dos espíritos mais evoluídos parece um ligaz forte, ou um roxo, alguma coisa assim, que não lembro mais a cor. Mas os espíritos enxergam um outro no plano espiritual. Não fica só vendo forma perispírita, não. Espírito enxerga espírito. Abu, eu estou com essa dúvida aqui. Eu vou caçar no livro dos espíritos essa questão. Enxerga, os espíritos enxergam espírito. Aí, a pergunta 88 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Ele responde, a vossos olhos, ou seja, encarnados, não. Aos nossos, sim. A todos os espíritos, eles enxergam o outro, Jorge. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Isso, essas ideias de só espíritos é romance, Jorge. Esquece isso. Plano espiritual é outros 500 espíritos enxergam o outro. O que vai fazer, o que pode não um espírito enxergar o outro, aí é a questão dos mais evoluídos, eles não se deixar aparecer. Mas lá a gente percebe o espírito na sua essência, vamos falar assim. É que para nós encarnados, eles precisam do perispírito. Para quem não é encarnado, não necessariamente precisa do perispírito. O perispírito que eu falei é aquela mente. Eu vou caçar essa dúvida aí, porque eu me lembro de saber o seguinte, que no movimento da nossa questão de evolução, o espírito ainda precisa desse elemento material para ser visível. Ele só vai transcender desse uso do perispírito na sua não forma, que aí é uma flama, uma chama, só quando ele tiver alcançado altos planos de evolução. Ou seja, nós não podemos ver... Jorge, isso aí é uma ideia disseminada principalmente nas obras do André Luiz. É aquela ideia daquele espírito mega evoluído que tinha que aparecer numa pedra, que só se reencarnava 700 anos. Não existe. Não sei, cara. Mas no caso, vamos deixar lá. Tá bonito, Claudinho. Tá bonito. Claudinho tá assim... Vamos lá. Só para aqui, ó, eu achei aquele que eu falei do êxtase, né, que está no céu e inferno, é no capítulo 4, o inferno, quadro do inferno cristão, e é o número 15. Aí pergunta-se como os homens puderam ver coisas no êxtase, se elas não existem. Não é aqui o lugar de explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes, com a aparência da realidade? Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações, porque esse estado de sobreexcitação não é sempre efeito de um desprendimento da alma tão completo quanto se poderia crer. E encontra-se aí com muita frequência o reflexo das preocupações da vésperas. E aí, porque vamos falar, a gente acredita numa coisa assim muito piamente, assim, né? Vamos falar que a gente acredita no inferno. Então é por isso que quando a gente entra nisso, a gente vê esse inferno, porque aí tem as nossas crenças. Podemos ir, o Espírito? Você quer comentar alguma coisa, Claudinho? Não.
23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra, isto é, apenas uma comparação que pode auxiliar-vos a compreender o fenômeno, pois não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para a voz e o que o torna perceptível. O gato do Jorginho está querendo participar lá. Aí, mais uma vez, nós vemos que Kardec, os espíritos, falam assim, não é por cima da assimilação, é por comparação, porque não tem como explicar para vocês, porque a matéria de lá, do plano espiritual, é totalmente diferente de qualquer coisa para nós. E eles também já haviam dito, o Babu, que o problema nosso era ter palavras para cada coisa. O problema é que vocês não têm uma palavra específica. Então, a gente usa analogias para que vocês possam visualizar o que ele está dizendo. Certo? Quem tem agora aí para ajudar o não se pode dar um termo que não existe para um fenômeno que ainda não foi estudado pela nossa ciência, né? Então, não existe um termo adequado. Então, utiliza-se um termo próximo. Bom, então vamos lá, né? No meu aqui é 26, no de vocês deve ser o 24. Isso. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inacessíveis ao fato e não podemos pegá-los? No estado normal de espíritos, não podemos pegá-los, como não pegamos os sonhos. Não obstante, podem impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. Podem mesmo, em alguns casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova a existência de matéria entre eles e vós. Cara, aí é impalpável, né? Isso. Olha só, aqui no da FEB está assim, os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Olha a dificuldade. E aqui fala o seguinte, são impalpáveis e inacessíveis. A FEB é muito doida, né? Como Kardec. É o carro do ovo. Vocês querem comprar ovo? Ai, meu Deus. Impalpáveis como num sonho, no seu estado normal. Todavia, eles podem... Então, para você, o que os espíritos tentam passar uma certa comparação para Kardec, para a gente ter uma ideia. Porque é tão diferente o negócio que eles têm que dar um fiozinho, assim, para a gente visualizar alguma coisa, né? Impalpáveis como num sonho, no seu estado normal. Sim. Vamos lá para a próxima? Vamos para 25. 25, no meu é 27. Todos são aptos a ver os espíritos? Durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos. Vês porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Aí, Jorginho, durante o sono você está no mundo espiritual, por isso que você não lembra nada, Jorginho. E quando lembra é que é uma coisa confusa. Que a gente tenta traduzir para o nosso cérebro, como não tem comparação, então aparece aquelas coisas meio bizarras para nós. O sonho ainda precisa ser muito mais estudado, cara. Porque sonho é muito complexo. Eu até hoje tenho dúvida quando o sonho é o onírico mesmo, aquele do desdobramento, quando é simplesmente anímico, que você sonha. Você assistiu um filme,
E ele impregna tanto a sua mente que você sonha que está no filme, participando. Como você, quer dizer, isso não é um desdobramento. E fora, quando você não sonha nada, né? Não, você sempre sonha, Júlio. É que você sempre está em atividade no plano espiritual, é que a gente não recorda. Mas sonhar, atividade no plano espiritual, a gente sempre tem, é que a gente não se recorda. Vai ver que, digamos assim, quando aparece tudo preto, é que está censurado, né? E vem tipo assim, pi, censurado, aí fica escura a imagem. O Claudinho até desanimou. Falou, pô, não é possível que eu estou aqui. Quando a gente está desligado do corpo, né, as imagens que a gente vê não passam pelo cérebro. Então, por isso, a característica, às vezes, fragmentária dos sonhos. Então, não passou pelo cérebro material, então a gente tem dificuldade de recordar quando a gente acorda. Algumas coisas a gente simplesmente, absolutamente não recorda absolutamente nada. Né? Mas é por causa disso, é que não passa pelo cérebro material. É, 28 para vocês é o 26. Vai aumentar mais a diferença porque tem o 26 e o 26A. Do Claudinho já foi lá. Então, o meu aqui é 28. Como podemos ver os espíritos em estado de vigília? Isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se. É também necessário que a pessoa a quem se quer mostrar tenha a aptidão para vê-lo. Isso é. Porque o espírito, para se mostrar, ele tem que combinar, né, os fluidos material e espiritual, senão não consegue. Não dá liga. Vamos para a próxima? É a 26. Então, o meu aqui é 29. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades. Mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Perfeito. Só na pergunta 26 aí, que a gente falou, né? Que o espírito quer se mostrar, mas não consegue. Não consegue por quê? Porque ele não consegue retirar o fluido do médium. Que a barreira física do corpo humano não deixa o fluido do médium ser tão expansivo. É por isso que ele não consegue se mostrar, né? Ele precisa do fluido do médium ali para poder condensar o perispírito dele. Bom, esse aqui, o que ele está colocando aqui, assim, está dizendo que pode se desenvolver, né? Pode ser. Mas o ideal que ele coloca assim é o desenvolvimento natural. Esse é o melhor do que o provocado. E a visão geral e permanente dos espíritos é excepcional. Ele não está nas condições normais do homem. Aquele nosso amigo baiano falava que na juventude dele, o tempo todo ele via, ele não distinguia qualquer um, qualquer outro, porque ele via a todo momento. É bem assim. Tem até uma certa lógica, porque se você vive aqui na Terra vendo espírito e encarnado ao mesmo tempo, sem saber distinguir quem é o outro, quem é um, quem é o outro, a sua vida vai ser uma confusão. Isso é verdade. Não tem sentido. Porque você não distingue quem é um, quem é outro, porque todos têm a mesma aparência humana, a não ser que você vai tocar todo mundo para saber qual que você não toca, qual que você consegue tocar. Aí o povo vai achar que você é louco mesmo. Tem uma notinha de rodapé do Herculano aqui, viu? De vovô. Diga lá. Nada a ver. Ele diz a seguinte:
O respeito às leis naturais é um dos princípios espíritas. A mediunidade, como todas as faculdades humanas, deve desenvolver-se normalmente, nunca de maneira forçada. Você deve ter a aptidão, mas você querer para poder ver é complicado, tá certo aí. Eu, particularmente, eu ainda não consigo levar muito a sério essa coisa que colocam que você pode exercitar a mediunidade, e com um exercício constante de mediunidade você vai conseguindo adquirir, vai aumentando sua mediunidade, vai melhorando. Eu não sei se eu consigo realmente acreditar nisso, porque para mim dá a entender que a mediunidade é algo que nasce com você. Não tem como você exercitar isso como se fosse um músculo, por exemplo. Mas, bom, Claudinho, quando nós falamos médium, tem duas interpretações que são importantes. Por exemplo, todos nós somos médios naturais. Nós temos intuição, pressentimento, temos sensibilidade corporal, porque nós somos espíritos. O grosseiro nosso é o corpo. Mas, para a doutrina, médio é aquele que tem uma ostensibilidade natural de perceber o mundo espiritual ou não. Então, se você tem essa condição como espírito, de ter intuições, pressentimento, sensibilizar, ter imagem telepática, quanto mais você se sensibiliza através do exercício, isso fica mais sensível, mas não é uma mediunidade que a gente chama de mediunidade natural. Você está exercitando aquilo que já é natural no seu próprio espírito. Então, pode ser que daí você fique mais sensível ao meio espiritual que te rodeia. Então, eu penso que ao você exercitar a mediunidade, você vai percebendo diferenças, você vai conseguindo dominar a mediunidade, você começa a não se desequilibrar, e isso até tudo bem, eu aceito. Agora, tipo, a pessoa assim, não tem mediunidade, passa a ter mediunidade porque foi lá no centro e ficou lá fazendo, isso eu entendo que não é possível. Não, e isso até é uma crítica. Isso também eu tenho muita dúvida. E isso é uma crítica minha até desse movimento federativo aí, né? Porque Kardec vai falar, os espíritos e tem várias perguntas, ele fala assim, ó, tem vários tipos de mediunidade que podem ser exercitados, que pode ser, tipo assim, um pouco mais ampliado, né? Aí não é só na questão também vou ficar fazendo exercício mediúnico. Essa questão de você conseguir um pouco mais de apuramento é na sua questão moral. Você, conforme vai estudando o espiritismo, vai se depurando, você vai se desprendendo da matéria, assim, né? Você não vai estar tão ligado. Mas aí que eu estava voltando. Porque os espíritos falam assim, ó, um médio, normalmente é médio por uma coisa só, ou é médio escrevente, ou é médio vidente. Até os espíritos ajudam, segundo Kardec, quando a gente vê na obra dele, ele pergunta para os espíritos, tem algum médium vidente aqui entre nós? Aí o espírito apontava, que nem a gente já viu no nosso estudo lá, do caso, você é vidente, mas por enquanto ainda só no sono, mas se treinar um pouco mais, você... Então, cada médium tem uma capacidade. Aí, o que se faz no centro espírita? Com aquela ideia, não, vamos tornar todo mundo igual. Não tem. Faz um curso de médium para todo mundo e bota todo mundo para trabalhar como se tivesse mediunidade de desobsessão. Não tem. Você tem que saber trabalhar cada um. O Claudinho perguntar para os espíritos. O Claudinho disse, eu tenho uma mediunidade aqui, tal. O Claudinho tem mediunidade do quê? De escrita. O Jorginho, de ver. No centro espírita não tem essa coisa, tipo assim, todo mundo é médio, todo mundo é normal, vai aplicar passe, vai na cama de desobsessão. Isso aí é totalmente errado no conselho. Olha, eu esse não falando isso não, porque todo centro que se preza tem um estudo mediúnico, mas se estuda para que você conheça sobre mediunidade e aí vê qual a sua capacidade mediúnica. Quem não tem nenhuma capacidade mediúnica ostensiva, normalmente sempre ajuda no passe, porque o passe é a sua mente intuitivamente auxiliado por espírito para você irradiar o fluido para os outros. Agora,
Nem sempre, Jorge. Aqui, pelo menos aqui em Jacareí, eu nunca vi essa aberração do cara fazer o curso de médium para poder treinar coisa que ele não tem. O curso de médium aqui, na verdade, mal estuda-se o livro dos médios, infelizmente. Tem-se uma ideia de Cohen muito básica, muito ruinzinha, por sinal, mas é para ver se você demonstra, digamos, que você pode ser um psicógrafo ou um vidente, mas normalmente as pessoas ficam diretamente ligadas ao trabalho. Ou do passe, ou daquela... Eu não sei se vocês aí em São José dos Campos usam muito isso, mas aqui em Jacareí é comum. É a sala da vibração para receber, digamos assim, pegam-se as fichas, né? Todo centro aqui tem ficha de tratamento. Ah, o que você sentiu da ficha 37? Ah, precisa de tratamento obsessivo e tal. Quer dizer, é mais uma intuição espiritual. Esse negócio de passe aí que você falou, tem aqui, eu acho uma aberração grande, porque você joga na mão dos espíritos. É tudo os espíritos. O ser humano não trabalha no centro espírita. É só os espíritos que trabalham. Qual que é a sua intenção? Isso aí é conversa, isso aí tem que conhecer a doutrina. Você está com obsessão, pessoal. Não é os espíritos que tem que falar para a gente. Kardec sabia quem estava com obsessão. Ao conversar, as pessoas falar para ele, tal. Tem aquele caso do cara lá que não era nem bonito, nem feio, e se ajoelhava, via qualquer mulher, se ajoelhava, sentia uma força para se ajoelhar e pedia em casamento, nunca tinha... O Kardec disse, isso aí é obsessão. Aqui mas esse caso era escandaloso, mas digamos assim, não, mas Kardec... se você sente bastante ruim, você vai fazer uma entrevista no centro para que eles avaliem se você precisa tomar passe ou não. Eu acho isso aí é coisa institucionalizada, porque Kardec fala assim, se você conhecer a doutrina espírita e chegar à pessoa, você vai falar, você vai conseguir identificar se a pessoa está com uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação. Isso não cai para os espíritos. Kardec não ficava perguntando, fulano de tal está obsediado. Não. Isso aí a pessoa... O nosso movimento tudo joga nas costas dos espíritos. O que essa pessoa está precisando? Isso aí tipo assim, é totalmente errado porque a gente não identifica as coisas, a gente não estuda doutrina espírita, a gente não sabe identificar por nós. Então essa coisa de jogar tudo no plano espiritual já é errado. Aí o que eu estou falando da mediunidade, Kardec vai colocar, cada ser tem uma mediunidade específica. Um é para de transporte, outro é para manifestações físicas, de batidos, ruídos, outro é psicografia. No centro espírita não tem isso. Você tem uma mediunidade, faz uns treinamentos lá, fecha o olho, o que está escrito aqui, o que tem ali. Beleza. Aí qual que é a mediunidade que tem no centro espírita? Aplicar passe, trabalhar na sala de desobsessão, ou na cromoterapia, será que nem considero isso? Então você não tem treinamento específico para a faculdade daquele médico. Trata como todo mundo igual, e isso é errado. Kardec fala assim, cada médico tem um tipo específico. Você não pode tratar todo mundo igual. Babu, você está aí colocando que o tipo de trabalho que o Kardec fazia na concepção da doutrina, ele, hoje em dia, é um pouco diferente, porque aí eu considero o seguinte, por exemplo, concordo com você na questão do mau estudo do livro dos médios. As pessoas não entendem mediunidade, beleza. Mas a questão de você fazer um estudo mediúnico para testar, saber se a pessoa tem ou não tem alguma atividade mediúnica, é mais ou menos razoável. Agora, fazer como treinamento não tem, mas o trabalho do passe, o trabalho da vibração, isso é uma coisa normal numa casa espírita, que isso não iria existir antes. Normal católico. Isso aí é uma ideia católica, Jorge. Esse negócio de eu também acho que sim. Babu, eu não discordo de você disso, mas digamos assim, é isso que eu falei para o Cláudio. Como espíritos que nós somos, nós temos uma condição de sensibilizar-se normalmente. Então, se você faz parte de um grupo, digamos assim, de vibrações, você está numa sala, pessoal, vamos vibrar pelo Cláudio Ferreira. Aí nós mentalizamos o Cláudio e fazemos o prece por ele. Ele vai receber uma
Quer dizer, é uma forma de você se sensibilizar e não é uma mediunidade, uma sensibilização espiritual que você tem. Mas isso aí não tem uma comprovação no sentido do que só se faz isso. Pergunta para a pessoa depois, deu resultado realmente na sua vida ou não deu? Não tem esse negócio. A gente só faz a gente só faz uma coisa meio mágica e acha que está resolvendo o mundo, que está sendo caridoso, que a gente está praticando o que Jesus mandou. Mas é uma coisa, tipo assim, totalmente sem pé nem cabeça, se a gente analisar uma coisa com racional, e o que a gente vê aqui até no que eu estava falando, cada média é para alguma coisa, que é o capítulo 14, que vai descrever cada um, médio de gestante físico, médio sensitivo. Kardec vai falar, e cada médio tem que ser treinado na sua especialidade. No centro espírita, você forma todo mundo igual, não tem isso. Esse negócio de ficar de vibração é uma coisa que não tem comprovação. Você leva lá, a pessoa, eu tô bem. Como que foi? A gente só joga na mão dos espíritos. É uma coisa totalmente ilógica. A gente não aprende. A gente não aprende nada. Disso também, porque, Babu, o fato de nós não fazermos a ciência mediúnica espírita na casa espírita, você vai nos dizer como é que você estava antes e vai dizer como é que está depois, para a gente saber se funcionou. Isso não tem realmente. Porque as pessoas não se preocupam com esse tipo de trabalho de comprovação do sistema. Mas isso não invalida, digamos assim, o trabalho de vibração em si, cara, porque eu acho normal acontecer. Mas não tem nada ali, Jorge. Vibração, botar um bando de gente rezando é uma coisa. Não tem uma... cai nessa mística que a gente está ajudando, que a gente está doando fluidos para o plano espiritual, levar pro... Não é assim que funciona. Me diga que você já participou disso. Eu penso que a maioria das pessoas, na verdade, elas sofrem o chamado efeito placebo disso daí. É uma autocura. Isso aí já é documentado desde a antiguidade. As pessoas, muitas vezes, são curadas porque o próprio organismo, ele recupera. Então, quando mentalmente você está predisposto a ser curado, seu próprio organismo trabalha melhor. Então, é um efeito que é da própria pessoa. Não teve influência externa. Então, realmente, eu não vou dizer que não funciona, mas também não vou dizer que realmente funciona. Eu ainda fico também na dúvida se realmente isso tem algum efeito prático. Porque quando você está com uma doença, principalmente você está com uma doença física, você precisa de remédio, você precisa de uma intervenção cirúrgica, ficar rezando ali, não vai resolver. Não vai resolver nada. A gente vê na Gênesis... Vocês estão fazendo uma pequena confusão. O atendimento espiritual de vibração numa casa ou do passe fluido terápico, ele não tira o atendimento material do médico, porque se você fizer isso, você está cometendo o antigamente chamado... Sim, Jorge, isso a gente entende, isso a gente entende, mas essa magia que caiu no centro espírita, que recorre da aliança praticamente, isso aí, de coisa que Edgar Amon pescou lá de coisa esotérica. Se a gente pegar a doutrina espírita, a gente pegar lá, existem 3 tipos, o magnetismo, que vamos falar que é o passe, né? 3 tipos. O só humano, que é só a pessoa encarnada doando algum tipo de fluido para a pessoa, mas esse fluido da pessoa tem que ser expansível para isso, não é qualquer pessoa que doa o próprio fluido. Aí você tem a combinação dos dois, do espiritual e do humano encarnado, mas é o mesmo caso, o humano tem que ter um fluido expansivo. E tem o terceiro, que é só espiritual. Aí, qual que é a grande crítica? Qualquer um dá passe na Centro Espírita. Não se sabe se a pessoa tem um fluido expansivo, se ela pode doar, se pode combinar com o do espírito. Porque qualquer pessoa dá passe na casa espírita. E aí só cai para a espiritualidade que trabalha. Não, se a pessoa não consegue, a espiritualidade trabalha. Não caia nessa fantasia que qualquer um que sentar lá, se o médium não está conseguindo dar passe, porque não tem um perispírito expansivo,
a espiritualidade não vai fazer nada também. Se a pessoa, você está lá, eu quero tomar passe, a pessoa está normal, não tem nada, por que a espiritualidade vai ficar dando passe na pessoa? Não tem cabimento. A gente cai num misticismo grande na doutrina espírita, que é totalmente sem cabeça. Babu, eu concordo com vocês dois em relação a isso. Olha só, pode como todas as outras faculdades. Olha bem, a questão do movimento espírita no centro não fazer um trabalho de controle sobre isso, eu concordo contigo, cai no misticismo. Mas vocês dois não acreditarem que o exercício da sua mente, na efusão da própria vitalidade, juntamente com o plano espiritual, reunidos... Não tem nada a ver com mente, Jorge. Não tem nada a ver... É um milagre, Babu. Ele consegue mas não tem nada a ver com mente. Não tem nada a ver com mente. É composição fisiológica do corpo humano. Se o espírito deixa ser expandido. Aí que eu falo para você, não é só uma questão de treinamento, vou ficar dando passe durante 20 anos, comecei lá com 10%, agora depois de 30 anos eu dou 50% só porque eu fiquei... Não é questão disso, é questão do corpo. Se o corpo é uma barreira para essa emissão expansão do perispírito. E o que Kardec vai falar, o que a gente está discutindo? Pelo treinamento se consegue. O que é treinamento para o Kardec? É atividade mediúnica com o entendimento do espiritismo e uma depuração íntima. Aí sim, mas não tem nada disso no centro espírita, Jorge. Para de se iludir achando que centro espírita... Se a pessoa não tem a expansão de perispírito, a condição física dela não permite isso, ela pode ficar 30 anos lá, porque quem entra no centro espírita hoje, sai há 30 anos do mesmo jeito que entrou. Não muda-se nada moralmente, porque não conhece doutrina espírita, é uma coisa religiosa. Mas, Babu, essa sua crítica, ela é corretíssima no movimento, mas nós não podemos negar que, se for feito de maneira correta, digamos assim, se o centro espírita trabalhasse de uma maneira correta no trabalho mediúnico, aonde vai averiguar, através de pessoas competentes, saber se aquela pessoa que está lá, que tem alguma faculdade e ela for trabalhar nessa faculdade, é possível isso. Agora, o problema que você está colocando é a questão do ensino da maneira como está sendo colocada. Não que ela não exista. Mas Jorge, mas aí que tá, você está botando um monte de gente lá que não sabe se tem mediunidade, porque cai nessa maravilha, não, é só questão de fé, você acreditar que pode ajudar a pessoa, isso não existe, isso aí é fé cega, amigo. Não, isso realmente tu não pode. Sei lá, olha, eu tenho trabalhado e visto o grupo mediúnico de passe, chega a ser triste, porque a pessoa que vai procurar o centro espírita, ela vai realmente crendo que isso vai ser um auxílio. E realmente o instrumento que está ali, infelizmente, não é confiável. Então, esse é o problema sério. Se não tem um trabalho correto... O Claudinho concorda com isso, mas eu já percebi isso. Se não tem um trabalho correto de mediunidade, o que está sendo feito, o resultado é uma bosta. Porque depois você bota o pia aí, viu, Claudinho? Não esquece. Porque só cai nesse negócio. O que é que você acha disso? Porque você participou um tempão lá no GEFA. Eu vou repetir a mesma coisa que o Babu já falou. Eu nunca gostei de trabalho espiritual, para falar a verdade. Nunca gostei. É algo que eu dificilmente trabalhei no centro espírita, a parte de assistência espiritual. Eu faço um monte de coisa, dou aula, participo da caravana, mas assistência espiritual eu não trabalho, porque eu acho, em primeiro lugar, eu não gosto. Segundo, eu não vejo lá muita aplicabilidade nesse tipo de trabalho, né? Porque eu realmente também, eu tenho dúvidas se isso funciona, né? Terceiro, que é muito ligado à questão religiosa. Eu, desde criança, nunca gostei muito de religião, nunca fui chegado em religião. Esse negócio de rezação, nunca gostei disso, nunca foi minha praia isso daí. Então, eu não gosto de atividades ligadas a esse tipo de coisa. Você tem que ter fé, não sei o quê.
Não dá. Isso aí caiu pra ser cega, Jorge. Não basta você querer que você vai ajudar, você já tá ajudando. Isso aí é fé cega, nego. E é totalmente contrário que Kardec vem falar. Kardec fala assim, ó, você tem que identificar qual que é o médico, qual que é o tipo de mediunidade nele, tem que treinar, tem que exercitar. O médico psicógrafo tem que saber o que está recebendo. O médico é o primeiro a saber que você está tendo algum tipo de obsessão simples, algum tipo de fascinação. Não se tem nada nisso. Tinha no GEFA lá, na sala de desobsessão, uma menina que era, tipo assim, que enxergava o corpo dos outros. Tipo assim, ó, tá com tal doença, tal, sabe? Ela enxergava os órgãos da pessoa, nem é órgão espiritual, ela enxergava, ó. Estava na sala de desobsessão, falava assim, não, você tem que trabalhar aqui. Não tinha que trabalhar em sala de desobsessão nenhum, cara. Então, tipo assim, deixa que a espiritualidade resolva. Isso é misticismo, é cega, não tem nada de kardecismo nisso. Não, aí eu concordo plenamente com vocês, mas, ó, pode, como todas as faculdades, sim, você pode desenvolver isso. Se o centro espírita trabalhar corretamente, como a gente está se colocando aqui. Então, mas trabalha. Eu entendo que o termo desenvolver não é o adequado. Podemos colocar disciplinar, mas não desenvolver. Porque se você tem a mediunidade, você não vai ganhar mais mediunidade trabalhando. Você já nasceu, inclusive, a gente já chegou a ver aqui. O médium, ele também depende de uma predisposição orgânica para trabalhar com a sua mediunidade. Mas não é trabalhando mediunidade que você vai ganhar mais mediunidade. Eu tenho pouca mediunidade, minha mediunidade aumentou. Isso não existe, na minha concepção. Tem pessoas que colocam dessa forma, mas eu não sei como isso funciona. Outra coisa religiosa, que é muito pelo livro do André Luiz até também, tem até outro do Vanderlei, que é os missionários, o livro dos médios falidos. Ninguém vai ser médio a vida inteira, cara. Ninguém vai ter, trabalhou com mediunidade do 20, vai até os 80, que nem coitado do Chico, mano. Não existe isso, mano. Tanto que as meninas, as primeiras médios Kardec saíram, foram casar, foram cuidar da vida, não teve nenhum negócio, falharam, não quiseram trabalhar para Jesus. Não tem nada dessas baboseiras que se vende no meio espírita. Você é médico, você tem que trabalhar pro resto da vida para Jesus Cristo. Isso aí é uma cega, isso é uma coisa religiosa, mística, que não existe. E aí, aí nós estamos plenamente de acordo, porque o que eu me preocupo muitas vezes é que quando nós, entre aspas isso, você passa essa ideia, a pessoa que vai ao encontro buscando isso, no seu auxílio, encontra uma instrumentação muito ruim, infelizmente. Porque as pessoas que vão ao centro buscar o tratamento, a gente chama de tratamento, né? O que seria um erro, seria um auxílio, alguma coisa. Mas tratamento espiritual encontra uma instrumentação muito ruim, infelizmente. Mas as pessoas que vão, é porque nós, movimento espírita, passa essa ideia realmente, vende isso muito bem. Só para você ter uma ideia desse negócio, tinha um camarada lá, que ele veio falar assim, ele falou assim, Babu, leva o nome da... acho que nem estava namorando, ele estava afim da menina, não sei, que era a obsessão, ele passa lá, passa uma vibração, ele começou a meter o nome da menina, até na Bahia foi parar o nome da menina. Você falou uma vez sobre isso. Eu falei assim, o negócio não foi... Primeira coisa, já tá errado esse negócio de meio de desobsessão, assim, é tudo plano espiritual, ninguém conversa com a pessoa para saber. É tudo plano espiritual, é tudo meio anime. Aí eu falei assim, primeira coisa que desobsessão não funciona assim, você não tem que ficar passando para todos os centros espíritas do Brasil que existe. Não é assim que funciona. Segundo, o que está acontecendo? Não, porque ela tá andando, tipo assim, tá que nem a nossa amiga, tá com umas companhias, tá indo para uns barzinhos, isso aí é coisa das amizades, é má influência, é obsessão. Eu falei assim, nego, ela não tá com obsessão, ela não tá nada. O senhor que tá viajando na cabeça, achando que ela tá com as amigas dela, é má influência. Para com isso. Para você ver as ideias. É uma simples conversa, você vê que não tem nada de obsessão. Aí, isso aí vai parar no plano, no colegiado. Aí a pessoa, não, precisa de pelo P3B, né? P3B.
caiu na espiritualidade, a gente tem que saber identificar as coisas, cara. É que realmente, Babu, essa nomenclatura aí foi o Edgar Armand que criou, e a gente não sabe de onde ele veio isso. P3A, P2, CH, P3B. É tudo esoterismo. É tudo esoterismo isso aí. Então, aí, no curso que eu fiz lá do EAILA, na época lá na federação, nunca me explicaram como é que ele chegou a essa nomenclatura. Porque, na verdade, em todo livro de mediunidade não tem esse negócio de P2, P4A, que é para só infantil, tem que ter 5 pessoas na sala. Nunca é isso aí. Ele criou um sistema. Só que esse sistema foi tão bem vendido que as pessoas vão buscando esse tipo de auxílio espiritual. O problema é a nossa instrumentação, que é frágil. Porque a pessoa é mal treinada, como o Cláudio falou, conhece muito mal a doutrina, e aí fica nessa superexcitação mental e acha que é misticismo. Mas, se a pessoa for bem intuída, bem colocada, eu acho que pode ser um auxílio, sim, em termos vibracionais, em termos de você expandir seu perispírito para doar o fluido vital para quem está com menos. Isso não muda o tratamento da pessoa. Então, segundo consta historicamente aí, a letra P é de Pasteur, né? Então, segundo consta, o espírito do Louis Pasteur, né, o cientista francês, era visto, né, nas aplicações de passes. Aí adotou-se a sigla P. Agora, a numeração 1, 2, 3, 4, isso aí é o Edgar Armand que inventou mesmo. Só pode ter... umas coisas místicas, tá ligado? A gente só joga pra espiritualidade. E é aquele negócio de fé cega. Só você querer ter boa vontade de ajudar, já... Pegou? Isso passa longe de qualquer espiritismo, cara. Não, isso eu também sempre duvidei. Não, se você tiver só boa vontade, caramba! Não tem. Babu, eu aprendi isso com o pessoal do bombeiro. Gente, se teve um acidente grave aqui, e você tiver boa vontade, chama o bombeiro e fica perto. Mas não mexe no acidentado, porque você não sabe como mexer. Você puxa ele do carro, você consegue piorar a situação dele. Quer dizer, até o bombeiro sabe que não é você querer a ânsia de ajudar, você tem que saber como é que está ajudando. Tem que saber como é que segura a cabeça, colocar É por isso que eu falo, se a pessoa não tem disposição nenhuma para ser médico, porque o corpo dela, a questão fisiológica dela não deixa a expansão do perispírito, ela pode ficar dando passo lá que não está adiantando nada, não vai resolver não. E esse negócio de coisa mística, não, porque o centro tem fluidos, que é aquele negócio místico, né? Aqui no centro tem uma barreira invisível, aqui é tudo um ar melhor. Isso aí é baboseiro. Chico mesmo falava assim, quando eu estava lá no começo da mediunidade, ele ia lá na igreja rezar e ele viu um monte de espíritos zombeteiros zoando com a cara dele. Ele falou assim, os espíritos passavam, ficavam fazendo careta, lambendo a estátua, dando beijo nas outras estátuas. Não tem esse negócio de lugar sagrado que os espíritos malévolos não entram. Acho que é eu achei bom. Isso, por isso que eu falei assim, vamos continuar, dá para fazer mais uma ou duas aí. Tá legal, então vamos ler a 27, que para o Claudinho é 29. Pode-se provocar a aparição de espíritos? Beleza. Algumas vezes sim, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para isso, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. Isso. Olha bem aqui. Eu tenho aqui uma anotação que é a 31 aqui, ó. Ele fala visão. Nesse caso, pode ser entendida como aparições. Então, pode-se provocar a aparição de espíritos? Algumas vezes, sim, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para isso, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. Aqui podemos entender também aquilo que eu sempre falo. Negócio de evocação de espíritos em casa é complicado, porque você não sabe se você não está preparado para esse tipo de coisa.
Que tipo de coisa, Jorge? Cara, se você... Ó, você não consegue evocar... Olha, vou ler de novo. Pode-se provocar aparição. Aqui se pode colocar evocação de espíritos. Não confunda. Não confunda. Quem está falando, a gente pode, pela força nossa, fazer o espírito ficar visível. Kardec, raramente. É preciso de uma faculdade especial que a gente não tem, só alguns têm. Aí, normalmente, quando aparece, não tente misturar algo com bugalho. Evocação, porque, a gente faz... O espírito é gente, se ele não quiser aparecer, não aparece. Por isso que... O que Kardec falou na questão... A gente sempre está cercado, é só pensar que aparece para nós. Aparece se o espírito chega perto de nós. Então não tem lugar sagrado. Por isso que é espontânea. Não, isso é visão, Jorge. Agora a gente está falando de evocação. Isso aqui, você está querendo misturar os dois aqui, que não tem mistura. É água e óleo isso aqui. Você não pode, por uma simples vontade, fazer alguma coisa que os espíritos não queiram que não queiram fazer. A não ser que você tenha uma autoridade moral. Lembra dos casos que eu estava lendo? Aí o que você está falando? Só falava aquilo que o São Luís queria que ele falasse. Mas aí você está mudando o assunto, porque você falou que é perigoso evocar em casa. Não é perigoso evocar em casa. Porque a história da humanidade sempre teve espírito e evocação em qualquer canto do mundo. Então não tem perigo você tratar com o mundo espiritual. Você não vai começar a fazer uma brincadeira do copo e alguém vai morrer porque o espírito que abaixou ali vai matar a pessoa. Isso não existe. O que vai aparecer numa brincadeira do copo é um espírito leviano, que vai ficar pregando peça, não vai ter uma obsessão de filme de terror que o espírito vai ficar perseguindo a pessoa. Não, Babu, mas isso aí é misticismo. Mas é a mesma coisa que você convidar para sua casa um grupo de pessoas que não tem a sua moral. Se você convida espíritos ruins, desequilibrados, por causa de uma brincadeira de copo, você vai encontrar companhias. Mas se o espírito ele pode atravessar as paredes, o que adianta você fechar as portas, janela, o espírito entra lá? Ele vai entrar, Jorge. É questão de afinidade. Aí você tem razão, Claudinho. Porque aí você tem razão. Vamos juntar aqui nós três, vamos fazer um grupo mediúnico, a gente vai estudar a obra de Kardec, a gente vai tentar seguir uma coisa mais próxima de Kardec. Não, vamos juntar aqui para a gente ficar ali no sorte. Vai aparecer um monte de espíritos zoando com a nossa cara, falando que a gente vai ganhar na Mega Sena, que a gente vai trombar uma mulher da nossa vida. E vai ser só isso, a gente vai ser feito de trouxa, não tem perigo. Tem razão. O único perigo é a gente é trouxão, vai estar escrito assim, plano espiritual, são trouxas. A evocação, vamos dizer assim, tem um certo fundamento, porque se a gente está cercado de espíritos o tempo todo, não tem diferença nenhuma você evocar ou não evocar, eles estão ali em torno de você de qualquer jeito. Se alguém quiser te prejudicar, ele vai te prejudicar sem você fazer evocação alguma. E principalmente num órgão que nem o nosso, planeta terceira ordem, e só espírito ruim, tendência, a gente está lotado dele o tempo todo, então não tem que ter medo. O que Kardec vai chamar é assim, se você quer se dedicar à mediunidade, você estuda para fazer trabalho sério. Porque aí você vai obter boas coisas, boas comunicações. Fora isso, você vai ser joguete de espírito leviano, pseudo sábio, que vai dar sistema para você que não existe, que vai ficar enganando, que vai ficar prevendo o futuro. É só isso. Aí você tem razão. Aí tá certo, beleza. Vamos embora, acabou? 8 horas. Beleza, gente.